Fala pessoal, tudo bem com você? Estamos dando início a mais um episódio do nosso querido e amado Guncast. Como você viu aí no título desse podcast, hoje nós falaremos sobre evangelismo. Eu sou o Lucas Modesto, quem está aqui à minha esquerda é o Rafa Oliveira. Estamos juntos com todos esses convidados para trocar uma ideia sobre esse tema que tem muito para a gente falar, né, Rafa? É isso aí. Espero que você goste. Já compartilha com seus amigos, já deixa o seu joinha aí. Faz aquele processo todo de YouTube, beleza? E, bom, para começar, a gente queria apresentar os nossos convidados. Alguns vocês já conhecem de alguns episódios passados, outros são umas carinhas meio novas aqui, outros já ouviram falar. Vamos começar pela nossa querida, então, Ana Júlia, membro do G8. Se apresente, Ana Júlia. Oi, gente, você que está assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, algum momento do seu dia. Meu nome é Ana Júlia, eu tenho 23 anos, eu sou estudante de Direito. No último ano eu gosto sempre de enfatizar isso, porque eu quero me lembrar que está acabando. Tá acabando. Eu vou fazer questão. Eu também. E aqui, eles já comentaram, eu faço parte da liderança do GAN, e hoje eu sou líder do STK, que é o Ministério de Evangelismo do GAN. É isso. Pastor Lucas Jeremias. É com você. Qual das duas? Gente, tem muita câmera aqui. A gente tá se sentindo num estúdio. Meu nome é Lucas Jeremias, pastor, né? Aqui do GAN. Nossa, é brabo o negócio, viu? Sou um dos líderes do STK também, mas hoje a excelentíssima Ana Júlia tá à frente do projeto. E casado, muito bem casado, 24 anos, novo, doido, ousado, louco por Jesus. É isso. Que isso, hein? Que apresentação. Vem comigo. Mais um pastor na mesa, agora a vez do pastor Antônio Marcos. Se apresente, pastor. Joia, como o Lucas falou, eu sou o pastor Antônio Marcos. Eu tenho quase meio século de vida. Sou o tiozão da história, mas a minha força continua a mesma, para entrar e para sair da guerra. Sou aqui auxiliar da Igreja de Nazaré Nova Europa, faço parte também de alguns ministérios aqui de missões e de vez em quando eu dou palpite aqui no GAN, tá bom? E o nosso convidado especial, Matheus Alves, por favor. Fala galera, tudo bem? Meu nome é, como o Lucas falou, é Matheus Alves, tenho 24 anos também. Não sou do GAN, mas me sinto em casa aqui. Sou Ainda? Questão de tempo. Os caras ver esse podcast aqui. Eu sou da Bethesda, que também é uma igreja do Nazareno. Sou líder do Ministério Serôdia. E tamo aí. Também sou apaixonado por Jesus, amo o evangelismo. E a gente tá aqui para agregar. Vamos lá. Bom, vamos começar esse tema muito incrível sobre evangelismo. É claro que cada um tem uma relação específica com esse tema, por isso que todos estamos aqui reunidos. Mas a Ana Júlia e o Gerê citaram sobre o STK. Queria que, antes de tudo, a gente que faz parte aqui do Ministério do GAN, queria que vocês que estão inseridos no Ministério do STK, que é um ministério dentro do Ministério do GAN, vocês falassem um pouco mais sobre esse nosso ministério que é voltado para a área de evangelismo, para vocês apresentarem para a galera que caiu meio de paraquedas, perdida aqui. Acho que o Gerê, como um dos fundadores, pode falar. Tá bom. É legal. Não, é legal ouvir a sua ideia, entendeu? Tá bom. O STK surgiu em 2017. Eu acho que foi em 2017 e a gente gosta de enfatizar muito, acho que isso é algo até legal pra gente falar mais pra frente, mas hoje a gente gosta de enfatizar muito que é um ministério inserido dentro do ministério da igreja, tá bom? Isso é muito importante. Isso é muito importante. O pessoal disfarça muito bem aqui. Gente, eu não tô conseguindo me adaptar. Não sei ficar nos holofotes. Mas então, o STK, ele surgiu em 2017. Ele, a princípio, surgiu dentro de uma ideia da gente, que a gente olhava muitas questões que estavam acontecendo fora das quatro paredes da igreja. E eu e o Rafa, a gente começou a conversar muito a respeito de tudo que estava ocorrendo e como a gente poderia nos posicionar como cristão para evangelizar essa galera, para alcançar essa galera que estava lá fora. E com isso, o Rafa teve um sonho, a gente começou a planejar algumas questões e veio uma frase para nós que é: Jesus não é só teu. Então, a partir do momento que a gente tem uma experiência rica com Deus, a gente entende que, cara, se isso é tão bom e eu tenho para mim, por que não compartilhar? Então, o STK, ele vem literalmente dessa nomenclatura de sharing the kingdom, né? Onde a gente tem aquela ideia de compartilhar o reino. Então, essa é a visão que a gente tem hoje dentro do STK.
é literalmente a gente compartilhar o reino, seja nas praças, seja em hospitais, seja em orfanatos, que a gente já fez alguns trabalhos, clínicas de reabilitação, a gente fez uma ação também evangelística no centro, onde a gente lidou com moradores de rua, mas a princípio essa ideia mesmo é realmente compartilhar Jesus. Então, hoje tem sido nosso trabalho, muito mais de forma online agora, né, por conta do momento atual que a gente está vivendo. E que bom que você citou agora desse momento de pandemia, porque foi justamente nessa transição desse ano que aí entra a Ana Júlia nessa questão da liderança do ministério. E eu queria saber Que cilada. queria saber de vocês, assim, como é... Se eu soubesse, não tinha aceitado, brincadeira. Como é estar à frente disso, desse ministério, e como vocês veem a importância dele dentro da questão da nossa igreja? Da nossa igreja em específico, é justamente o que o Gerê falou, né? A ideia de você sair das quatro paredes. E muitas vezes as pessoas veem essa ideia errada, né? Elas pregam muito em cima, são muito ativistas, gospels, em cima de a gente tem que sair das quatro paredes. Mas também não leva ninguém para nenhuma quatro paredes, fica todo mundo na rua, né? A ideia não é essa, de sair para a rua e ficar para a rua e criar a igreja da rua. A ideia é de você trazer para as quatro paredes, porque embora a igreja não se resuma a isso, a comunhão existe aqui, né? E as pessoas às vezes esquecem disso. Então, dentro da igreja específico, eu vejo isso. Mas, assim, estar à frente, eu acho que assim, é muito desafiador em muitos sentidos. E isso eu até comentei com o pessoal na nossa primeira reunião. Foi um desafio muito grande, até o dizer sim, sabe, a estar à frente. Porque estar à frente de um ministério, por si só, já é muito difícil, já é muito complicado, já necessita de muita graça, muito discernimento, muito tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, teve o desafio de que o mundo fechou as portas, né? De certa forma. E a gente achava no começo que, por enquanto, por enquanto já fazem 1 ano e meio. Vai fazer 1 ano daqui a pouco. Aí, e tanto que quando eu entrei foi logo quando teve tudo isso. E a gente tava nessa, né? De não, por enquanto, vamos ver. E não ia. E a gente teve que realmente se readaptar, né, a essa nova realidade. Mas eu acho muito desafiador, porque quando eu penso em compartilhar o reino, e essa ideia de Jesus não é só nosso, e que o nosso coração tem que queimar, né, pelo próximo, e tem que trazer as pessoas para Jesus, para fazer parte do corpo. Eu acho que é muito desafiador, mas a palavra que me remete toda vez que eu sinto um desafio maior do que eu posso achar que eu posso aguentar, eu penso em autoridade. E não autoridade e influência. Para mim, o compartilhar o reino é o de você ganhar influência através da autoridade de Cristo. E uma coisa que eu falei para eles uma vez foi de que, para mim, influência não é você falar e ser ouvido. Influência é você viver o que Jesus viveu, você pisar os passos de Jesus, e o resto o mundo vai ver, porque é o Espírito Santo que vai fazer a obra, sabe? Então, com porta de mundo aberta, com porta de mundo fechado, online, ao vivo, presencial, seja como for, a autoridade continua mesmo, sabe? Então, a gente continua avançando da mesma forma. Eu acho legal que vou até cortar o Rafa um pouco, eu acho até legal que a gente está entrando nesse contexto da pandemia, e eu quero abrir um pouco mais a discussão, até porque a gente tem o Alves aqui na roda, que no meio de uma pandemia ele teve a ideia de criar um ministério. Eu quero abrir a discussão também sobre como foram os artifícios que vocês tiveram, como que foi esse processo. A gente sabe também do pastor Antônio Marcos, lá no Instagram, quase toda semana ele postava. Pergunta pro pastor. Exato, quase toda semana ele postava entregando marmitas para alguns moradores em estado de rua. Hospital, exatamente. Então, eu queria saber, acho que o que foi o principal para vocês começarem isso e dar esse start nesse momento tão difícil que foi a pandemia? Você que sabe, vai. Eu começo? Cara, eu acho que 2 palavras resumem, que são 2 palavras que eu guardo muito pra mim: inconformismo, eu sou um cara muito inconformado, e fé, porque a gente agiu pela fé, cara. Eu brinco com os meninos lá, o Pedrão, que é um dos nossos meninos lá, ele sempre lembra, ele fala assim: cara, eu não sei como nunca ninguém pegou Covid no nosso meio.
porque a gente já lidou com tantas situações que a gente falou, cara, não tem jeito, vocês vão ter que ficar afastados, que com certeza, e nunca aconteceu, nem com a gente, nem com pessoas próximas da gente, né? Mas a palavra que eu acho que resume o pontapé inicial foi inconformismo mesmo, sabe? O Serodia, na verdade, ele começou com um dia que os meninos, não sei nem se o Gerê sabe disso, eu já comentei com ele, que eles foram em casa, a gente foi tomar um café, tinha alguns amigos nossos lá, e a gente conversando sobre pandemia, como a Ana Júlia disse, ninguém sabia de nada, tudo muito instável. E eu lembro que a gente estava falando muito sobre estratégias, né? Tipo, alguns falavam de algumas estratégias de evangelismo, outras de outro. Eu lembro que um dos nossos amigos, ele falou assim, cara, eu só me incomodo que às vezes a gente foca tanto nessa estratégia, sendo que no nosso raio regional existem pessoas passando fome, espiritualmente falando e também fisicamente. E aquela frase mexeu comigo. Eu fiquei uns 2 dias sem dormir, cara. Tipo, eu deitava, eu ficava pensando nisso. E aí eu frequento bastante a casa do meu pastor, né? Aí a gente apareceu lá de louco, de pentelho, né? E aí a gente já começou a assistir o filme de um ministério que a gente gosta muito. Depois eu até compartilho sobre ele. E aí uma frase que um dos caras falava, de um filme de 2016, ele falava assim, nós precisamos ter uma missiologia mais flexível. E ele estava falando de uma situação que iria acontecer no futuro, e esse vídeo foi gravado em 2016. E a situação, ele definiu a pandemia. E aquilo me impactou. Eu falei, caramba, não é possível, velho. Alguma coisa Deus está falando comigo. E aí eu comecei a ver muita gente perdendo emprego, né? Eu trabalho em uma academia e o meu maior público são donos de empresa, são pessoas que estão à frente de negócios, né? Então eu vi muita gente perdendo emprego, tendo contato com essas pessoas. Tipo, eu vi aluno meu indo treinar e chorar lá, porque ele tinha que demitir 10, 15 funcionários. Então aquilo começou a mexer muito comigo. Então eles pararam, a gente às vezes não treinava, a gente era mais um psicólogo lá, aconselhando eles. Eles falaram, não, amanhã eu tenho que demitir X pessoas. Então aquilo começou a me incomodar muito. Então, o momento que eu sentei para conversar com o meu pastor, a gente tem um ministério que chama Ministério de Compaixão, que é um ministério que ajuda as nossas famílias com cestas básicas, né? Eu apresentei a ideia para ele, falei assim, eu gostaria de aumentar esse leque, entregar para as pessoas que estão ficando desempregadas, a gente vai conhecendo. Ele topou na hora, a gente não sabia como começar nada, aí a gente começou com um grupo pequeno, foi indo e a gente não sabia de absolutamente nada, a gente só queria entregar a cesta básica. Até que um dia, eu estava fazendo um devocional e me veio a palavra Serodia. Serodia, eu não sabia o que era Serodia, galera. Eu ia perguntar isso, o que significa. Eu nem sabia o que era Serodia. Eu estava fazendo um devocional no Novo Testamento. Enquanto eu fazia o meu devocional, veio a palavra Serodia, ela não saía da minha cabeça. E aí eu parei, aí eu pesquisei na internet, e aí estava se eu não me engano, é em Ezequiel que fala sobre duas temporadas de chuva, né? Chuva temporã e chuva Serodia. A chuva temporã, ela vem como preparação de um campo para uma futura colheita. Então, pensando na parte de agricultura, essa chuva temporã, ela vai para regar o campo, para o fruto crescer. E na Bíblia fala que essa chuva temporã era uma chuva que avisava os agricultores que a terra ela já estava pronta para a colheita. Então, aquilo foi muito forte para mim e eu senti a certeza, tive a plena convicção que a gente precisava ter essa visão de que os campos eles já estavam prontos para a colheita. E aí isso mudou totalmente a visão das nossas entregas de cestas, virou o Serodia e a gente começou a atuar de uma forma mais evangelística mesmo. Massa. Pastorzão. Boa. Comigo eu tenho esse despertar na minha vida já desde quando eu vim para a igreja, já foi despertado no meu coração a preocupação das vidas que estão fora da igreja, vamos pensar assim, que ainda não conhece a Cristo. Então sempre eu tive esse despertar de levar o amor de Cristo, de levar a palavra. E Deus sempre colocou no meu coração que a motivação maior de pregar o evangelho para as pessoas não é para que essas pessoas pudessem ter uma melhora de vida, ter uma porta de emprego aberta ou ter o seu relacionamento, a vida de casado abençoada. Não, é para livrar essas pessoas do inferno. Essa é a mensagem da cruz.
E quando Jesus ele dá essa ordem aos discípulos, e essa ordem está repousada sobre nós, que é ide pregai o evangelho a toda criatura, e a ideia é livrar o homem do inferno. É claro que, por consequência de você começar a trilhar a sua vida com Deus, de entregar a sua vida para Cristo, você vai ter uma melhora em todos os aspectos, seja econômico, social, seja o que for. A sua vida vai passar por um processo de melhora, mas isso é resultado da sua vida com Deus. Mas a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho é livrar o homem do inferno. É por isso que, durante muitos anos, e até hoje, se pensam assim, sobre a questão do evangelismo, logo já vem sobre essa ideia de uma ação social, de uma favela, né? A gente só pensa fazer evangelismo na favela. Exatamente. Dentro do Alphaville, a gente não pensa. Vamos fazer missões lá no Alphaville? Como assim? Dá até um choque na cabeça, né? É como se o rico, como se aqueles que estão lá na classe não precisassem, já está com a sua vida bem, mas por isso que o evangelho deve ser visto e pregado para livrar o homem do inferno, seja ele pobre ou rico. É por isso que o evangelho ele cabe em todos os lugares, ele precisa ser pregado em todos os lugares. E o que me chama a atenção hoje, por exemplo, nos dias de hoje, vivendo os dias de hoje, que o meu coração está impactado por isso, é o desafio. Hoje é um desafio de cumprir o ID de Jesus, esse ID pregar o evangelho. De que maneira? Aí essa noite mesmo passei pensando um pouquinho na minha vida. Eu estou vivendo, por exemplo, por ser já acima dos 40, eu vivo numa fase de transição da sociedade. Por exemplo, eu me lembro parte da minha vida que eu morei numa casa que não tinha energia elétrica. Não tinha energia elétrica. Era lamparina. Já pensou para vocês falando isso? Dá até medo, né? Meu Deus, era do gelo, mano. É o CID. Mas se colocava um combustível lá, um querosene, e se acendia o pavio. Era a energia, é o que iluminava a nossa casa. Depois foi chegando a energia. Hoje, eu fui na casa de um irmão, o irmão ele falou, acende a luz acendeu. Eu falei, é o Satanás isso. O cara fala com a tal de Lexa, não sei o que, acende, liga. Eu falei, e como evangelizar uma geração que vive a velocidade da luz? Que vive nesse mundo tecnológico. Como alcançar essa geração? Seja jovem, ou adulto, ou velho. Como é o desafio. E aí eu gosto muito de um trecho lá do versículo do profeta Abacuque, que fala a respeito daquela época, já dizendo, ó, escreve a mensagem, a visão que você teve, a mensagem em tábua, para que as pessoas que ali passam correndo possam ler e entender. Então, e dentro disso aqui, e aí como hoje alcançar um mundo que vive dentro da tecnologia? Como alcançar uma geração que já não tem tempo? Que não tem tempo para sentar e ficar mais de 40 minutos para bater um papo. É o desafio nosso hoje, da nossa geração, da igreja dos dias de hoje, de pregar o evangelho para uma geração que vive dentro da velocidade da luz. E dentro disso aqui, o que acontece também, uma outra coisa que eu gosto muito, hoje, pregar só a palavra já não é suficiente. Pregar por pregar, eu acho que o mundo hoje já está cansado de só ouvir palavra, E tanto que hoje você entra, você vai se conectar, você vai ouvir milhares e milhares de gente falando. Todo lugar tem. Todo lugar tem. Você vai ligar o rádio. Ontem eu estava assistindo um programa e eu estava já quase falando em línguas estranhas. E pô, uma unção na música, o cara de paletó cantando a música lá da Voz da Verdade, eu sou um milagre, e aquela coisa, eu falei, que da hora. Foi ver. É o Padre Ezequiel, mano. Pô, o cara se disfarçou, mano. Colocou um paletó, e arrumou a igreja lá, fez um fundinho preto, luzinha. Eu falei, é o Gandalf católico, mano. Entendeu? Pregando de um jeito assim, eu falei, pô, as pessoas tendo que se reinventar. Sim. Se reinventar, entendendo o público, entendendo a sociedade de hoje. E essa é o desafio. E dentro disso aqui, foi uma das experiências que já vivi, por exemplo, quando você hoje vai fazer um evangelismo, por exemplo, a gente tem o trabalho lá que a Gledes tá à frente, que é nos hospitais. Não basta você ir hoje lá e pregar o amor de Cristo, falar do amor de Jesus, sendo que a pessoa está com fome. A pessoa está lá na sala de espera há mais de 12 horas, ainda mais agora essa questão da pandemia. Pô, já vou falar do pão vivo que desceu do céu. Beleza, mata a fome espiritual, mas a barriga do cara está roncando.
E o pão da padaria? E o pão da E padaria? o Não maná? tem. Ó, o pão vivo que desceu do céu é lindo, mas e o pão da padaria? E quando você oferece o pão da padaria, o cara já entende que junto com o pão da padaria, o pão vivo que desceu do céu se encaixa. Já tem um gancho Então, aí já. Poxa, a ação, e uma das coisas, eu acho que a igreja brasileira, não há algo assim, uma verdade absoluta, mas acredito eu que nós levamos tão a sério a ideia de que a salvação é mediante a graça, não pelas obras, que nós esquecemos das obras. Nós esquecemos das obras, esquecemos de visitar as viúvas, os órfãos, de repente ver a necessidade de alguém, que eu acho interessante. Você vai na casa de alguém evangelizar, pô, você vê a calçada do cara, já tem até capivara. Pô, eu acho que se você tiver uma ação, uma atitude, dizendo assim, pô, eu vou fazer um mutirão, vou carpir essa calçada, meu, você pode ter certeza, você não vai nem precisar usar palavras que ela já vai entender que você é diferente, que o evangelho ele fala por intermédio da sua atitude também. E é o que o apóstolo Tiago fala na sua carta. Se você olha para alguém que está necessitando do pão e apenas fala Deus abençoe e sai fora, você está fazendo errado. Porque você precisa demonstrar isso, porque o evangelho, eu também acredito que ele é constituído por atos, por atitudes, por você fazer e por você demonstrar aquilo. E pegando um gancho no que vocês dois acabaram de falar, eu acredito que hoje em dia a nossa visão, talvez para a área do evangelismo, ela tem se voltado muito para o extremo. Ou eu vou para o muito pobre, ou eu vou para o lugar muito longe. Ou eu vou para o lugar que está em guerra, ou lugar que está na extrema miséria, e não existe mais um meio termo, um mediar, como o pastor disse, de você ir talvez evangelizar numa zona mais rica, numa zona de uma classe média. É claro que a vida deles são um pouco mais facilitadas, mas eles ainda precisam de Jesus. Eu acho que, eu não sei vocês, mas a minha visão sobre isso é que a gente tem radicalizado muito isso, e às vezes a gente deixa passar algumas coisas que são essenciais, como, por exemplo, as obras. A gente anda trazendo tudo muito para o extremo, levando tudo para atitudes totalmente extremas, de ir para a Síria, para o Líbano, para o Paquistão, mas como o Alves disse, existe gente no nosso ciclo, na Nova Europa, que passa fome. Existe gente aqui no bairro da nossa igreja que precisa de Jesus, precisa de uma palavra, entendeu? E precisa de algo para ser oferecido. Eu vejo, por exemplo, o STK, a gente na pandemia trabalhou muito sobre isso, pensamos muito sobre isso, sobre como você investir e pregar o evangelho, não só num parâmetro global, mas aqui, na nossa cidade mesmo. Né? E eu vejo assim, por exemplo, quando você vai pegar na linha da história da igreja de século passado, alguma coisa, a igreja ela sempre teve um envolvimento com a sociedade, com a comunidade. Quando você vai ver lá aquele avivamento com John Wesley, com esses caras, esses caras praticamente ajeitaram a economia de um país, de uma nação, evitou uma guerra civil. Evitou uma guerra civil. E hoje não, parece que esse tipo de assunto parece que não é problema nosso. Por exemplo, você vai dentro do nosso bairro, cada igreja está inserida dentro de uma comunidade. Cada comunidade tem o seu contexto de história, tem os seus problemas. Mas é raro, assim, a igreja que ela está envolvida com o problema da sua comunidade em si. Se a gente fazer um levantamento, a grande maioria nem sabe quem que é o presidente do bairro. Sendo que o evangelismo é isso. Eu me lembro de um testemunho que nunca me saiu da mente, quando a galera foi no Morro da Dona Marta, lá no Rio de Janeiro, ainda não era pacificado. E também não sei se é pacificado. Né? Há controvérsias. Fica a dica. E aí eu tive, acho que, não sei, a Ana Júlia, acho que nós tivemos lá, de subir um morro e observar. Mas as primeiras pessoas que lá chegaram, que a ideia deles? Eles subiam um morro e evangelizavam, Jesus te ama, Jesus te ama. Até que um deles foi assim confrontado por uma senhorinha. A senhorinha disse para ele o seguinte: poxa, é muito interessante, é legal vocês virem aqui, falar que Jesus nos ama, mas vocês descem o morro e vão embora. E nós continuamos com os nossos problemas. O esgoto correndo, todos os problemas, as crianças sem escola, sem isso. Foi aonde que os caras, então, que estavam lá fazendo esse trabalho, eles resolveram e decidiram o quê? Eles alugaram um barraco na favela, no Morro Dona Marta, e lá eles ficaram. E a partir daí eles começaram a fazer um
com o censo, com os moradores. Aí a estratégia deles, eles começaram a ir nas pessoas que estavam doentes, que precisavam ser medicadas. Então, e era uma grande maioria já senhorinha, então esquecia de horário. Eles começaram a marcar o horário que ela tomava o remédio, então sempre tinha alguém lá, ó, vou dar um remédio para a senhora. Começou a tirar pressão, fazer isso, começou a cuidar dessas questões. Hoje no Morro da Ana Marta, a gente viu lá, tem várias igrejas, tem um posto de saúde, mas tudo começou com alguém que decidiu, falou assim, não, eu vou sair da minha zona de conforto, vou passar a viver. O texto que eles usaram, que Deus falou com eles, foi aquilo lá, que João fala que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, assim foi Deus, né? Sim. Deus ele era verbo, era o poder, mas um dia decidiu, pô, vou morar com os caras, para sentir o problema, para saber o que eles precisam, para eu entender, não o que, dentro de uma visão assim humana, para entender as lágrimas, entendeu? Então... Eu acho que isso é muito interessante mesmo, porque isso entra dentro de todo o contexto que a gente fala a respeito de evangelismo, né? Por exemplo, também a gente pode fazer qualquer tipo de ação lá fora, mas quem vai ter o cuidado com aquela pessoa depois? Ela levantou a mão, ela aceitou Jesus na rua, entregou a vida dela, tá bom, e agora? Quem vai amparar ela? Para onde ela vai ser direcionada? E isso que o pastor Antônio Marcos falou mexe muito comigo, porque eu fui muito confrontado, porque eu lembro nos meus 14 anos... toda vez que se falava a respeito de evangelismo ou de missões, eu pensava na África. E isso era um negócio natural para mim. Eu falava assim, Deus, quando que o Senhor vai me levar para a África? Quando que eu vou para a África? Quando que eu vou ter a oportunidade de conhecer esse continente? Eu quero muito ir para lá ainda. Mas no tempo de Deus, eu já entendo que hoje o meu trabalho, ele é aqui. Deus me quer aqui. Por quê? Porque a gente tem que parar de entender. Às vezes a gente fala assim, Deus, eu quero ganhar as nações. Só que Deus ele quer que você ganhe o teu próximo, Ele quer que você ame o teu próximo. Então eu acho que faz muito mais a diferença quando a gente está atuando em ter amor por aquele que está ao nosso lado, que é na própria região que nós estamos, do que quando a gente coloca em mente uma determinada localização. Porque até mesmo nessa questão de divisão entre rico e pobre, se a gente for parar para pensar, a gente aprende muito mais fazendo evangelismo com o pobre, porque nós saímos de lá cativados e transformados. Parece que Jesus fala com a gente quando a gente está evangelizando o pobre. A gente chega lá, ele está com um sorriso no rosto. O esgoto está lá na cozinha do cara, ele não tem o que comer no dia seguinte, mas ele recebe a gente com um abraço, com um sorriso e ainda fala, você aceita alguma coisa? Agora o rico, não generalizando toda a classe, mas são aqueles que na verdade têm tudo e a gente usa aquela famosa frase, nossa, só falta Jesus. Se só falta Jesus, o cara está condenado no inferno, enquanto o pobre que não tem nada tem Jesus e está indo para o céu. Então a gente precisa colocar realmente esse ponto de confronto para nós. Eu aprendi muito fazendo missões em lugares pobres, no quesito de eu valorizar aquilo que eu tenho para querer entregar para as pessoas. E não no quesito de, nossa, que impacto maravilhoso, o cara não tinha nada para comer, mas a gente orou por ele e ele foi ricamente abençoado. Só abençoado, ricamente. O que ele comeu no dia seguinte? Beleza, você estendeu a mão, você orou, mas eu acho que é muito disso, entendeu? Eu tive uma experiência, quando eu viajei, minha primeira viagem para a África, foi algo assim impactante. Foram 28 dias, assim, aquela coisa, os lugares mais pobres, aquela situação, milhares de pessoas se convertendo. Miséria, né? Miséria. Parecia que o poder se manifestava. Foi aonde que eu vi o manifestar de Deus, foi aonde que eu vi cura, libertação, pessoas sendo transformadas. E aí, quando passou esse processo da África, e aí eu tive o privilégio de sair da África do Sul e ir para a Espanha, de passar um tempo na Espanha, em Madrid. E aí eu fiquei hospedado num hotelzão na Gran Via, aquelas coisas. Irmão, eu vou dizer, fiquei 3 dias, eu não orei pela Espanha. Não senti assim, o desejo de falar do amor de Cristo, porque é tudo lindo, tudo maravilhoso, os shoppings de céu aberto, os teatros, aquelas coisas, eu fiquei encantado. Aí eu fui lá no Santiago Bernabéu, no campo, eu falei, pô, esses caras aqui tá no céu, mano. É outro entendeu? nível. Porque ainda tomado daquele pensamento de que o evangelho é pro pobre. É para resolver o problema da nação. É por isso que hoje, quando você fala a respeito de um país de primeiro mundo, a gente não pensa em fazer missões nos Estados Unidos. Quem vai fazer missões nos Estados Unidos? Eu posso ir, se a igreja me enviar, eu vou. Mas quando você Fica pensa a dica, em relação pastora aos Edmar. Estados Unidos, ou você pensa em fazer uma viagem para comprar coisas, porque você acha que lá está tudo resolvido, que lá, por exemplo, e lá tem uma nação que está indo para o inferno. E eu acho, pastor, que justamente por eles estarem em um estado de ser um país desenvolvido, que eles precisam muito mais. Porque se a gente olhar na perspectiva do pobre, o pobre ele não tem para onde ir. É claro, não menosprezando e tal, mas entrando no conceito da análise social, o pobre, aquilo que oferece a ele, o pobre vai aceitar.
Porque ele não tem mais do que ser cheio. Ele está mais limitado, Ele né? está mais limitado, ele está, tecnicamente falando, mais vazio. E se a gente olha para um país desenvolvido, você anda nos Estados Unidos 2 horas da manhã na rua e você não precisa se preocupar com segurança. Você pode ir no supermercado, fazer uma compra tranquila com pouca quantidade de dinheiro. Você tem um certo conforto no seu parâmetro, que aquilo não te faz sair. Então, às vezes, você pensa num país desenvolvido da Europa ou como os Estados Unidos, e a gente percebe que eles precisam de Jesus porque eles se sentem muito cômodos. A minha vida é muito tranquila aqui, sabe? A minha vida, ela não preciso de mais nada. É como aquela ideia, você vai dizer, Jesus cura. Ele fala, peraí, eu não estou doente. Jesus, ele abre porta. Mas que porta? Pô, Ou então Jesus cura, mas eu tenho um médico. Eu tenho meu plano de saúde. Eu tenho meu plano de saúde mais top de saúde. todos. Eu tenho um plano de saúde, então, entendeu? Pô, Jesus, ele vai suprir sua necessidade. Pô, mas minha dispensa tem Nutella, mano. Chega, entendeu? Tô com todinha aqui. É engraçado isso, dessa questão, que muitas vezes... É só você pegar a Europa como exemplo, né? Tipo, hoje um dos continentes mais desenvolvidos, que as pessoas olham, mais antigos, era o berço do cristianismo. Morreu, as igrejas fecharam. É verdade. Praticamente não existe o cristianismo. Eu acho que essa tendência dos países desenvolvidos que a gente tem de não olhar é o que está justamente matando o próprio cristianismo lá. Porque eles criam essa tendência de, tipo, eu sou independente, eu não preciso. Né? Por que eu vou precisar de um Deus se eu tenho Nutella na dispensa? É interessante, né? Por exemplo, você vai ver, por exemplo, a linha de pensamento de algumas igrejas, aqui no Brasil, vamos pensar, por exemplo, no Brasil tem algumas igrejas, e tem uma linha, por exemplo, voltada para a cura. Aí você vai analisar, e quando você vai ver o público que frequenta essa igreja, geralmente está relacionado com um público mais a classe lá embaixo, assim, que não tem tanto acesso à medicina, então eles recorrem a isso. Mas aí, não é errado, faz parte. Nós sabemos que o nosso Deus é milagre, mas o que eu estou dizendo é que a nossa motivação para evangelizar, ela precisa ser essa, livrar o homem do inferno. E as outras coisas, nós sabemos que é consequência. Você vai ter a sua vida abençoada, você vai ser curado, mas a minha mensagem, ela tem que ser a mensagem da cruz. É aquela mensagem que liberta o homem da escravidão do pecado. É literalmente o arrependei-vos, né? Exatamente. E aí o pobre precisa se arrepender, o rico precisa se arrepender. E aí o desafio é o seguinte, por exemplo, quem vai levar essa mensagem para a classe médica? Quem vai levar essa mensagem para a classe jurídica? Quem é que vai chegar nesses lugares? É aí que a igreja ela precisa, e aí eu louvo a Deus que hoje dentro da igreja, nós não somos mais tidos como um povo analfabeto. Hoje nós temos aí advogados, nós temos médicos, nós temos... Então, é usar todo esse mecanismo e cada um dentro do seu potencial e dentro da sua área de atuação, de alguma maneira, levar ao arrependimento. E eu acho que isso, pastor, para começar tudo isso, a gente tem que deixar de ter a perspectiva e ter a visão de que o cara que vai pregar o evangelho, que vai falar de Jesus, ele não tem que ser só o pastor, só o evangelista e só o missionário. A gente tem que entender que esse é um chamado que Jesus tem para nós e que a gente tem que ser representante do céu na terra, seja no trabalho, seja na faculdade, em todos os lugares, seja na sua área jurídica, sei lá, na sua área médica, e a gente tem que entender que essa é uma nossa obrigação de ser como Jesus e, em todas as atitudes possíveis, demonstrar o reino de Deus. É responsabilidade de todos, né? Nós tivemos lá nas viagens dos ribeirinhos, vai fazer o projeto, vai os médicos, os que menos trabalham os pastores. É os que menos é usado por Deus. Porque lá o evangelho é pregado com as mãos, não com a boca. Eu vejo lá o Dr. Molina fazendo uma sutura, fazendo uma cirurgia, as dentistas cuidando ali de pessoas que estavam com dor. As mãos, era Cristo tocando nas pessoas com as mãos dos profissionais. E é claro, tem todo o lado espiritual, às vezes a gente vai lá, entregava uma Bíblia, orava, mas eu via muito, e essa frase ficou muito impregnada no meu coração, quando eu vi o Dr. Molina fazendo uma cirurgia lá no rapaz, que ele tinha cortado a perna, e ali Deus falou assim, é o meu evangelho sendo pregado com as mãos. Uau. Não só de palavra, mas com as mãos também. Quando você tem essa ideia, muitas coisas passam a ter um significativo. Eu acho que também é interessante a gente pensar que
A gente é muito acostumado com a realidade que a gente vive, no sentido de que todo mundo aqui conhece o evangelho, sabe? Eu tenho um amigo que uma vez ele compartilhou uma experiência comigo de uma viagem missionária que ele fez em um outro país. E eles foram até uma fazenda de um dono de uma fazenda, então o cara era rico. E eles falaram, cara, eu não faço a mínima ideia de como pregar para esse cara. E eles já tinham sido avisados que aquela região eles nunca tinham ouvido falar de Cristo. Aí eram 3 ou 4 moleques, e eles falaram, cara, vamos ajudar ele a colher batata. Onde é que ele tá? Aí ele falou, não, ele tá lá no campo colhendo batata. Aí eles chegaram no campo, tinha muita batata. Ele falou, tinha muita batata. Aí o cara achou estranho, ele falou, não, a gente veio aqui só ajudar você a colher batata. O cara, ele falou, beleza. Não botou fé no que os meninos falaram. Ele falou, então começa lá de cima. Aí eles foram lá, começaram. Ele falou que eles começaram 7 horas da manhã. Era 5 horas da tarde, eles estavam terminando de colher a batata. O cara subiu desesperado, pediu para eles parar porque ele achou que eles estavam querendo roubar ele. E aí ele não estava entendendo por que eles estavam ajudando ele a colher batata. Tinha muita batata, ele fazia isso sozinho, ele levava dias para fazer isso. E aí os caras não sabiam como falar. Falou, e aí, quem que vai falar? Ficavam olhando para a cara do outro assim, falava em português, né? O cara não entendia. Até o momento que um deles falou, cara, a gente está fazendo isso por isso. E o cara começou a chorar. Ele falou assim, a gente chorou mais do que o cara, por quê? Porque a gente nunca tinha visto uma pessoa que nunca ouviu falar do verdadeiro evangelho. E eu acho que a gente vive num contexto onde a gente sabe que as pessoas nos conhecem e conhecem sobre o evangelho. Então não passa pela nossa mente o fato de que alguém nunca conheceu o verdadeiro evangelho. E esse verdadeiro evangelho é o que traz simetria entre o pobre e o rico. É aquele que vai trazer essa igualdade. Eu tenho tido algumas experiências, por exemplo, lá com o Serodia, nesse sentido. À medida que eu tenho alunos que vivem em classe alta, o público do Serodia é um público de classe baixa. E os meus alunos, eles investem muito no ministério. Eu tive alguns casos de alunos que tiveram pais internados, eles me ligam, chorando, ora pelo meu pai, ora por isso. Nada, nem um pouco, mas distante de ser crente. Então você vê que o nosso posicionamento, ele vai trazer a simetria entre essas duas realidades, que eu acho que é o que Cristo sempre trouxe. Ele se posicionou para tentar trazer essa simetria, trazer mais próximo de um para o outro, porque a necessidade de um é diferente do outro, sabe? Eu tenho aprendido que a gente precisa atuar como... a última vez que eu tive a oportunidade de pregar na minha igreja, eu falei sobre isso. A gente fica muito preocupado só com um ponto. A salvação é o ponto, a chave, a âncora. Mas a gente precisa lembrar que nós somos salvos, libertos e curados. É igual o jovem rico, ele precisava ser liberto e ser salvo. Então, a gente precisa lembrar que, por exemplo, na Europa, as pessoas elas precisam ser curadas, libertas, salvas com certeza, mas também curadas. E a gente precisa ter um evangelismo flexível em pensar que as pessoas elas enxergam Deus a partir das experiências que elas têm da sua vida. Então as pessoas muitas vezes elas não conseguem falar, para que eu vou ser curado? Não preciso, mas em algum ponto na sua história, ela precisa ser curada, ela precisa ser tratada. E à medida que a gente tem esse relacionamento íntimo com Deus, a gente consegue saber se posicionar frente a pessoas que às vezes precisam ser curadas, outras libertas, mas sempre apresentando a salvação. Entendi. Eu tive uma experiência negativa em 2018, que até hoje isso me incomoda um pouco, mas já foi superado. Em 2018 eu tive a oportunidade de estar dentro de um consultório de um grande dentista. Ele é de Campinas, porém o consultório dele é em São Paulo. Eu fui com um amigo, né? Esse amigo é atendido por ele. E quando eu me deparei, logo na entrada, no estacionamento do cara, do consultório do cara em São Paulo, uma Porsche, o cara de uma Porsche aí, eu não entendo nada de carro não, mas custa uma carrão, graninha, custa o valor aí de apartamento, de casa, dos nossos sonhos, entendeu? E aí, na hora veio aquela ideia, e aí conversando um pouquinho com ele, aí entrou o assunto, eu tinha ido para Israel, ele sempre tinha vontade de ir para Israel, mas nunca teve tempo, e rolou esses assuntos. Então, pela conversa do cara, e eu em algum momento, assim, eu pensei de evangelizar, de falar do amor de Cristo, foi logo primeiro dia, segundo dia, o cara cheio de cliente, um consultório em São Paulo, um lugar top demais. Aí eu fui uma vez, depois eu tive a oportunidade de voltar uns 3 meses depois, de estar junto com ele, dentro do consultório, junto com o meu amigo, a gente bateu papo falando tantas coisas. E aí eu vim embora.
Vim para casa, passado 3 meses depois, meu amigo me ligou dizendo que esse dentista pulou da sacada do prédio dele daqui de Campinas. Pulou, se suicidou. O cara, ele vinha dentro de uma questão de depressão por causa de problema familiar. E aí eu entrei em crise. Entrei em crise foi porque... E aí a minha oração a Deus foi essa. Deus, a partir de hoje, que o Senhor possa me dar sensibilidade. Sensibilidade de ver não o exterior, de olhar para a Porsche, mas a sensibilidade de ver a alma. Sabe aquela ideia assim de que quando a sunamita foi até o profeta Eliseu, Geazi tentou segurar, mas Eliseu disse para ele, olha, pode deixar ela porque Deus me mostrou a sua alma, e a sua alma está em amargura, né? E aí eu carreguei isso, então eu tenho por mim que não importa onde você esteja, seja na classe A, B ou C, você ali é um mensageiro, você é o portador da luz. Não olha para... Porque às vezes as pessoas estão em volta de uma mesa repleta de coisas boas, mas a alma está vazia. Então, por isso que nós precisamos ter essa mensagem do ID, do pregar o evangelho, porque a gente não sabe como que o outro está passando. Eu queria abrir até mais o leque em relação à pregação do nosso evangelho. Eu sei que a gente fala bastante das classes, mas algo que, principalmente eu acho para a nossa geração, a gente ainda não aprendeu de uma forma geral, é que o evangelho não é pregado só para jovem. E os últimos meses da pandemia, o que Deus mais me ensinou foi isso. Eu não prego evangelho só para jovem e adolescente, sabe? Eu tive muitas experiências de lidar com famílias, e aquilo foi o que Deus abriu os meus olhos e falou assim, cara, a gente fica tão focado em pregar somente para um público, sendo que existe um mundo inteiro para ser pregado, né? E entra muito na questão do discipulado, que a gente começou a comentar também. Comentei do ministério lá, que foi um dos pontapés do Serôdia. Eles têm uma ação no Oriente Médio, eles chamam FAI, eu acho que a REC conhece, não sei se eu já comentei com vocês, que é o ministério que eles atuam lá no Oriente Médio, na janela da Ásia. E o que eles fazem? Eles fazem um trabalho missionário discipulando as pessoas antes de apresentar o evangelho para elas. Então eles cuidam das famílias, eles tratam das dores das famílias, eles têm um trabalho médico surpreendente lá. Então eles começam a se aproximar da sociedade e a partir disso eles pregam o evangelho. E eu vejo que a gente precisa começar a atuar de uma forma um pouco mais, com uma cabeça um pouco mais aberta em relação a isso. Esse tem sido o meu desafio, a gente lidar com famílias e falar, cara, eu preciso discipular essa família, sabe? A gente lida com pessoas que você olha no olho e você fala assim, cara, essa pessoa é capaz de eu voltar da outra vez, ela não está aqui que ela se matou. Então não tem como a gente, é algo que eu pego muito no pé da galera, tipo assim, não tem como você deixar uma cesta básica, olhar para a cara da pessoa e você ir embora, sendo que existe a necessidade de você falar, qual que é a real necessidade dela. Então, eu acho que um desafio que a pandemia trouxe para a gente e que precisa ser pegado como um ponto crítico é que a juventude ela tem a força para pregar o evangelho, mas a gente ainda foca muito em pregar o evangelho só para a juventude, sendo que os pais, a família, os avós, dentro desse contexto existem pessoas que também não conhecem o evangelho. Como você falou, provavelmente seu amigo ele tinha de 30 para cima. Então um jovem provavelmente vai falar, não preciso pregar para um cara porque a época dele já passou. Mas existe essa urgência no nosso coração também, de que não existe faixa etária. E eu acho que também é a questão também de nós tomarmos posse da responsabilidade e de quem nós somos. Somos embaixadores. Sim, total. Mano, sabe o que é isso, cara? Em qualquer território, qualquer casa, seja ele aonde for, na favela ou no Alphaville, você é um representante do céu. Você ali é o agente de transformação, um agente de milagre. Você tem uma carta assim, assinada por Deus, legalmente, olha, você representa o meu reino. Eu posso, e através da nossa vida, Deus ele muda a história. Então, é dessa questão também que nós precisamos tomar posse de quem nós somos. Porque às vezes, quando você, dependendo do ambiente que você chega, você começa a pensar que você é um rato do esgoto. Porque você vai em lugares, Deus te coloca você em lugares, e você já começa a achar que todo mundo está acima de você, é superior. E não, nós temos a mensagem, a nossa mensagem ela é poderosa, e o mundo está carente dessa mensagem nossa. Sim, e queria mudar um pouquinho do norte da nossa conversa, né, que vocês citaram que o pastor principalmente citou que já teve viagens para fora do Brasil, mas eu queria começar com a Ju,
Queria saber como que foi a experiência dela, né, na viagem que ela fez para a Turquia, das dificuldades, como foi lidar totalmente numa situação que você não está acostumada, num idioma que você não fala nativamente, enfim. Eu vou responder pegando o gancho de tudo que a gente estava conversando, porque vai encaixar muito o que eu vou falar. Eu fui para a Turquia e para a Grécia. A Grécia eu fiquei trabalhando numa ilha, num campo de refugiados. E na Turquia a gente, para quem não sabe, a Turquia hoje é um país muçulmano, completamente, né? E eles são fechados, né? Completamente fechados ao evangelho. Não existem igrejas, tem cidade que você vai, assim, que é tudo bem clandestino mesmo, não pode saber que é igreja, coisa do tipo, né? Eu, acho que daqui quem sabe mesmo é o Tonho. Pastor Antônio Marcos, desculpa. Referência. porque eu conheço o Antônio Marcos mais do que qualquer um nessa mesa, né? Mas assim, eu sempre fui muito apaixonada pelo mundo muçulmano, pelo Oriente Médio, desde muito nova. Sempre senti isso muito no meu coração. E eu lembro que quando eu fui pra Turquia em 2018, bem no comecinho de 2018. E eu lembro que quando eu fui, nossa, eu tava com o coração assim, sabe? Encantado, em chamas, porque eu falei, nossa, é o sonho da criança se realizando, sabe? E foi assim, um negócio muito de Deus de eu ter ido, porque eu lembro que foi em novembro que Deus colocou no meu coração, a viagem era em janeiro, eu tinha que levantar, sei lá, R$6.000, R$7.000. E eu falei, tô nem aí, tipo, vamos que vamos. Sei lá de onde surgiu esse dinheiro até hoje, graças a Deus. Muito bolinho. Bolinho vendido, muita coisa. Mas eu lembro que quando eu cheguei lá, principalmente esse contato com os muçulmanos, que eram os refugiados, né, porque o maior contato que eu tive foram com os refugiados na Grécia. A maioria vinha Irã, Iraque, alguns ainda da África e coisas do tipo. E da Síria, vários. E eu lembro que a experiência foi outra, porque primeiro que eu já não falava a língua deles. Até porque nem eles falavam a língua deles, porque cada um tinha a sua própria língua ali, né? Na grande maioria. Eu lembro que lá no campo de refugiados tem uma igreja. Eles, durante o culto, eles têm que ter 3 ou 4 traduções simultâneas. E é engraçado porque, assim, não é uma tradução que vai traduzir, é tudo ao mesmo tempo. Então, tipo, o pastor falou, os grupos estão sentados entre si com uma pessoa traduzindo. Tipo, é tudo ao mesmo tempo, é tudo... E é muito louco. Nossa, ai, gente, o coração dá saudade. Mas é tudo muito louco, é uma experiência, assim, muito diferente. Eu lembro que a primeira dificuldade foi essa, né? Como que você vai apresentar o evangelho para alguém que você não consegue nem conversar, né? Já começa aí. Segundo, que eles são muito fechados na cultura deles, no mundo deles. E isso é até admirável do mundo muçulmano, porque eles são muito mais apegados até do que os cristãos mesmos, aos seus costumes, à sua religião, a Alá, às suas tradições. Eles não estão nem aí, porque eles estavam na Grécia, não estava nem aí, eles faziam o que tinha que fazer, dava a hora, orava e coisas do tipo, né? E foi uma experiência, assim, muito, muito diferente nesse sentido, né? Como que você materializa o evangelho, você apresenta o evangelho, as duas faces do evangelho, né? Tanto a face a face física, mas a face espiritual também, para alguém que você nem consegue conversar, né? E foi um momento que eu tive que aprender a criar essa sensibilidade que o Antônio Marcos falou. Porque eu lembro tem uma moça, até hoje eu converso com ela pelo WhatsApp, que ela era uma refugiada da Síria. Ela é, né, uma refugiada, ela continua lá na Grécia. E eu lembro até hoje que no meio da multidão que eu estava lá, eu vi ela sentada no canto, brincando com o filho dela. E eu lembro que veio muito forte no meu coração para eu sentar com ela e brincar com o filho dela. E eu sentei e conversei. E ainda perguntei para ela se ela falava inglês. Ela falou que não. E a gente conversava pelo Google Tradutor, porque tipo, era a única forma que tinha como a gente conversar. E eu lembro que Deus falou muito forte para mim. Fala para ela que ela tem valor. E eu ficava, nossa, mas eu nem sei falar isso. Como que eu vou falar? E eu lembro, e eu falei, tipo, pra ela, eu fui conversando, perguntando da vida, e teve um momento que eu coloquei lá no Google, tipo, olha, eu queria dizer que pela sua história de vida, você tem muito valor, tipo, então não se esquece disso. E quando eu falei isso pra ela, o olho dela encheu de lágrima. E assim, me fez parar pra pensar nessa questão da sensibilidade, né? Porque até então ninguém... Aí ela
ela chorou assim, derramou uma lágrima, voltou. E depois disso a gente ficou, tipo, super próximas. Assim, todo dia que ela aparecia lá no projeto que a gente tava, ela vinha, conversava comigo, mostrava foto, não sei o quê. E com ela eu tive uma experiência depois que me mexeu demais. Porque, como a gente conversava pelo WhatsApp, depois eu voltei. Ela continuou. E ela sempre falou, eu nunca queria estar aqui. Meu sonho era voltar para casa e eu não posso. E minha família tá lá, porque ela só tava com o marido e os filhos aqui. E teve uma época que ela começou a mandar mensagem para mim, logo quando eu voltei, porque ela queria tirar a mãe de lá, da Síria. Porque onde ela morava, ela já é bem no centro do conflito. A mãe dela e o pai já eram idosos. Fronteira da Turquia... para a Turquia ou para qualquer outro país está fechado por conta do conflito da Síria. E ela falou, eu preciso da sua ajuda. E eu aqui no Brasil. E eu falei, gente... gente, juro, eu não dormia, porque eu falava, eu preciso ajudar essa mulher. E eu fui atrás de 1001 tipos possíveis de ajuda. Eu fui atrás do pessoal que mora lá. Eu fui atrás de ONGs que eu conhecia aqui, que atuava com refugiados. Eu fui atrás de verdade, eu cheguei atrás de deputados, que, tipo, eu cheguei a conversar por e-mail, porque eu falava, tipo, eu preciso de alguém de influência, eu preciso de alguma coisa. E no fim, ela mandando mensagem todo dia, ela falando, eu preciso de ajuda, tipo, o único jeito dele sair de lá é ilegal, não sei o quê. E ninguém ia ajudar nesse sentido, né? Tipo, ninguém ia colocar para ajudar de uma forma ilegal. E eu lembro que eu tive que falar para ela, eu falei, Hannah, o nome dela é Hannah, eu falei, não tem o que eu posso fazer por você. Pô, eu falei, eu tentei de tudo, eu conversei com todo mundo que eu podia, não tem o que eu posso fazer. E eu lembro que quando eu falei isso, ela ficou, tipo, muito... Deu pra perceber que ela ficou muito chateada. E ela falou, tipo, desabafou, não sei o quê. E eu lembro que depois disso eu falei, Deus... Por quê, sabe? Por que me colocar num ponto? Tipo, porque a última coisa que faltava fazer era pegar o avião, largar tudo e ir lá tirar eles de lá, porque não tinha mais o que eu fazer. E eu lembro que foi quando Deus começou a falar comigo. Você não tem o que você fazer na sua visão. Na minha visão, tem o que você fazer. E eu lembro que isso ninguém sabe, essa história. A iniciação científica que eu fiz voltada para os refugiados foi por causa disso, porque Deus falou, materializa com o que você tem na mão. Faz com o que você tem na mão o que você pode, por falar pelas pessoas, dar uma voz para as pessoas, ser alguém para alguém. Mesmo que você ache pouco. E depois disso, foi até uma mudança na minha vida, porque quando eu entrei na faculdade, tinha muito esse conflito para mim, pessoal, de tipo, como eu vou me posicionar na esfera que eu tô, o mundo jurídico. O que tem a ver o mundo jurídico com o cristianismo? O que tem a ver eu fazer uma faculdade com o evangelismo? O que tem a ver qualquer coisa do tipo? E eu lembro que, nesse momento, foi quando Deus mudou a minha visão de tudo, porque eu tratava como duas coisas distintas, e a partir daquele momento eu falei, é tudo para Deus e é tudo para a glória de Deus. Então eu vou fazer com o que eu tenho na mão, eu vou materializar com o que eu tenho na mão pela fé mesmo, porque eu não sei aonde isso vai parar, eu não sei aonde meu estudo vai parar, eu não sei o que vai acontecer, mas pela fé vai chegar em algum lugar, porque é Deus que está me guiando, sabe? E então, assim, eu falei que estava muito conectado com o que a gente estava falando exatamente por isso, porque o mundo hoje precisa que a gente entenda como falar em cada lugar, sabe? O mundo hoje precisa... As pessoas precisam que a gente fale por elas, mas o problema é que quando a gente quer falar por elas, às vezes a gente quer falar a nossa fala, não a fala delas. E eu lembro o que me motivou a chegar no ponto que eu cheguei, da minha iniciação, da minha pesquisa, foi porque um dia ela falou, quando eu estava lá, ela falou para mim, eu nunca quis estar aqui, eu não quero que esse país me receba, eu não quero ter uma casa aqui, eu quero a minha casa no meu país com a minha família. E eu não tenho mais isso. E eu lembro que foi isso que ecoou na minha cabeça e eu falei, então beleza, então eu vou falar, a gente tem que falar a necessidade real. Às vezes a gente coloca a necessidade da nossa visão, né? Então a gente acha que a pessoa precisa disso. Não, você tem que ouvir o que a pessoa tem para dizer. Exatamente. E agir de acordo com o que Deus entrega na sua mão, aonde você está, da forma que for. Então, assim, foi uma experiência bem diferente, porque eu estava num contexto onde não tinha o que fazer. A própria Turquia, a gente não tinha evangelismo. O evangelismo nosso era deixar uma Bíblia em algum lugar. Tipo, de verdade, esse era o nosso evangelismo. E ficar olhando até alguém pegar e sair. E, gente, acontecia. As pessoas pegavam, olhavam, elas sabiam que era uma Bíblia. Mesmo sendo algo que não era para eles, eles pegavam e saíam. E o nosso trabalho era falar, Deus,
agora o Senhor faz, daqui para frente, vai ser a sua obra. É o que a gente tem na mão, mas a gente está agindo através da fé, no simples, sabe? E isso mudou minha visão, porque hoje eu trago isso pro meu dia a dia, agir na fé, no simples, sabe? Sabendo que Jesus e o Espírito Santo vai fazer o resto da obra. Amém. Nossa, eu ia citar essa história da Bíblia, porque eu lembro que quando você voltou dessa viagem, essa foi uma história que me impactou bastante pelo fato de você só deixar lá, sabe, a Bíblia. E isso ainda continua me comovendo em saber que as pessoas têm fome e sede de Jesus. Elas precisam disso, que elas estão vazias, ela não tem nada, sabe? A gente que tem Jesus, a gente é completo por ter Ele, sabe? Ele nos completa. Então essa história da Bíblia, que da primeira vez que eu ouvi, eu falei, cara, as pessoas precisam ouvir do Evangelho, sabe? As pessoas precisam saber que existe um Deus que se importou tanto com elas, que assim como você disse para a mulher lá, que ela tem uma importância, ela tem uma relevância. Ela tem uma relevância que Deus entregou o seu próprio filho para morrer naquele lugar. E aquele papo do que o profeta Isaías fala, Senhor, então, eis-me aqui, me envia, sabe? Mesmo para fazer o simples, para fazer o mais básico possível, para ir, sei lá, no meu vizinho e entregar alguma coisa para ele, mesmo que seja no mais simples. Então, Senhor, eis-me aqui, porque eu sei que esse simples, ele vai gerar um fruto, ele vai gerar talvez uma alma, e nessas atitudes que talvez pareçam mais básicas possíveis, elas vão transformar a vida de alguém. Mas sabe uma coisa que me incomodou muito quando eu voltei? De pensar que na nossa liberdade, a gente age como quem não tem liberdade. Então, é muito impactante você pensar, deixou a Bíblia. Diversas histórias ouvi lá de pessoas que se converteram sozinhas. Tem uma moça que eu conheci lá que ela se batizou, porque não existia um cristão onde ela estava. E na nossa liberdade, a gente vive como se a gente fosse escravo. Porque como se a gente fosse perseguido. A gente pode falar, a gente pode fazer, eu posso chegar, E isso mudou dentro de mim, porque eu falei, quando eu voltei, eu falei, eu não tô presa, eu não preciso ser a cristã secreta que as pessoas... Porque a gente tem essa, né? Não precisa evangelizar. Tem atitude, tipo, se necessário, use palavras. Amém, acredito nisso também. Só que o problema é que a gente entrou num ponto onde, se necessário, nunca é necessário. Não é necessário você falar, não é necessário você se posicionar, não é necessário você fazer nada. Então, tipo, você é um cristão secreto e ninguém sabe de nada da sua fé. E isso foi uma coisa que mudou em mim. Mas sabe um peso também que eu acho que nós precisamos desconstruir? Porque a grande maioria das pessoas, quando se fala de evangelismo, de fazer uma obra missionária, ele também cria muita estratégia, faz parte, mas essas estratégias geralmente está linkada dentro daquela situação que é as estratégias que vai convencer a pessoa. Eu preciso fazer de uma maneira para que a pessoa... É como se fosse... Eu estou preparando a armadilha e ela vai ter que pisar aqui. E isso é um peso, porque de quando em quando você vai se deparar com um pensamento, e eu já ouvi muito disso, principalmente da galera jovem, mas e se a pessoa não aceitar? E se o médico não aceitar? E se meu pai? Mas não é responsabilidade nossa de levar a pessoa ao convencimento. É o Espírito Santo. A nossa função é só pegar a semente e jogar. E lançar essa semente. E ali, quem vai convencer é o Espírito Santo. Ele vai convencer de que maneira? Por intermédio daquela semente que você lançou. E aí, só que o texto vai dizer o seguinte, que quando você lança uma semente, você não sabe que hora que ela vai brotar, vai germinar. Exato. Às vezes, um é rápido, o outro demora um processo. Eu me lembro de uma história assim, eu tinha uma média, acho que de uns 7 anos, tinha um senhor que morava em frente da nossa casa, e ninguém da minha família, ninguém era cristão, nada. Só que esse senhor um dia pegou eu e meus irmãos e levou numa igreja batista, eles eram batistas, mas agora que eu sei essas coisas, mas na época, por quê? Ele falou assim, lá na nossa igreja vai passar o filme de Jesus. Eu me lembro que eu fui com essa família e assisti, eu tinha o quê? Uns 7 para 8 anos, e assisti o filme de Jesus. Depois que eu me converti, que aí vem aquele impacto do Espírito Santo revelando a quem você é e para onde que você está indo, a necessidade de você ter em Deus, começou a vir esse filme todo. Olha, a semente na minha vida já estava sendo pregada desde criança. Lá no comecinho veio. E aí, então, quando se fala a respeito disso, não tem esse peso.
de que, será que a pessoa vai entender, vai aceitar? Não, É instantâneo, não é? Tenha o peso e a responsabilidade e a paixão de anunciar o amor de Cristo. O resto, quem faz é o Espírito Santo. Glória a Deus. É muito bom falar sobre isso, né? A gente já está chegando aí próximo da 1 hora já, que a gente já está trocando ideia. Pois é, para você ver como faz. Olha lá. E para a gente já entrar nesse encerramento, então, para o pessoal que está ouvindo, queria que começasse aqui, pelo menos a partir do Mateus, um conselho rápido, um pensamento rápido sobre o evangelismo e sobre, talvez, mudar essa perspectiva, sobre como começar, ou um conselho mesmo para quem está ouvindo. O que fazer perante a situação do ato de evangelizar? Na situação... Na sua visão, o Na que minha você visão, acha? cara, eu sou uma pessoa apaixonada por John Wesley, é um dos caras que eu mais tenho como referência. E eu diria uma das frases que ele diz e que mais me marcam é que eu me ponho em chamas para que o mundo me veja queimar. Então, se eu quero evangelizar, eu tenho que estar em chamas. Amém. Pastor? Você ia falar? Ele usou minha frase, cara. Obrigado, deixa eu falar primeiro aqui. Seja água também, para matar a sede do Que eu seja água para que o mundo me veja nadar, sei lá. para que as pessoas estejam sedentas, possa ver essa fonte jorrando. Amém. É meu texto assim que eu gosto muito, que foi o texto que falou muito ao meu coração quando eu tive esse despertar para os trabalhos de missões. Foi quando Deus ele chama o profeta Jeremias, lá no início da sua chamada, Deus ele faz para Jeremias 2 vezes a mesma pergunta. Dentro do contexto onde que o profeta Jeremias ele estava vivendo, ainda apesar de ser garoto, mas ele já tinha uma visão, uma ideia da sociedade, Deus pergunta para ele, Jeremias, o que você vê? O que você está vendo? E Jeremias ele relata a visão. E aí Deus vai dizer, olha, então em cima desta visão, em cima do que você está vendo, pregue a minha palavra. Quando eu vejo isso aqui, eu vejo hoje essa mesma pergunta sobre a nossa geração. O que nós estamos vendo? E a partir do momento aquilo que você está vendo, você também vai enxergar a necessidade, dentro desse contexto da geração hoje, do mundo que nós estamos vivendo, o que nós estamos enxergando. Então, se faz necessário ter essa visão do mundo, de como enxergar, e ali você vai ter as estratégias de como alcançar. E Deus a resposta de Deus é a mesma. Olha, muito bem, é isso que você está enxergando? Então, pregue a minha palavra. Porque hoje a gente enxerga muitos problemas em todos os aspectos, em todas as áreas. Então, dentro disso aqui, pregue a minha palavra. E a palavra de Deus é a resposta, é a solução para um mundo caído. Pastor Lucas Jeremias. Uma frase que eu tenho carregado muito. Vou usar outra agora, né? Mas é um versículo, eu só não me lembro, eu tenho certeza que está em Timóteo, mas acho que é Timóteo 4, que fala assim, pregue a tempo e fora de tempo. Eu acho que é Timóteo 4. Isso, prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Isso é algo que tem queimado muito no meu coração. Eu acho que tem que ser algo que fica de conselho para todo mundo, né? Não vai ter dia perfeito, não vai ter hora perfeita. Vai ter o quê? A sua disposição para se colocar, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, faça através de mim, para que aconteça a sua vontade. Sem pandemia, com pandemia. Exato, porque se a gente for levar em consideração quando for tempo, então hoje a gente para de evangelizar, espera as praças abrirem, espera os hospitais deixarem a gente ir visitar com mais frequência e o ambiente não está favorável, mas a palavra continua tendo a necessidade de ser entregue. Eu lembro de uma isso aqui, olha, eu já vou falando, tá para encerrar, né? Vai vindo, mano. Estava com uma pessoa dentro do banco, e aí ele estava vivendo um processo, né, dentro do banco Bradesco, aquelas coisas, aí ele virou para mim e falou assim, o que nos impede de pregarmos o evangelho aqui? E veio na minha cabeça, foi, mas aqui não é lugar, não é tempo, mano. Veio na minha cabeça, só para você ver o que a gente pensa. Aí ele falou assim, e se Cristo buscar a igreja agora? E esse povo? Eu falei, então, desce a lenha. E dentro do banco ele começou. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e foi que foi. Então, nós não sabemos, né? Então, por isso que a gente tem que ter, seja tempo ou fora de tempo. Boa. Na Juba? Eu acho... tipo, não sei falar. Não, ia falar de John Wesley.
Mas acho que o meu conselho é mais uma advertência, talvez, um lembrete, mas das pessoas se lembrarem que o evangelismo, antes de ser um ministério, é um reflexo da sua paixão por Deus. Que muitas vezes é igual o Antônio Marcos falou, as pessoas querem criar estratégias, querem criar um ministério para poder fazer um negócio, ou então falar, na minha igreja não tem evangelismo. Pô, você deve ter pelo menos uns 10 amigos que você vê por dia, na faculdade, no trabalho, é o seu evangelismo, é o seu campo, é o que você tem para fazer, sabe? É a todo momento, a todo lugar, qualquer forma, porque não é um ministério, é um reflexo da sua paixão por Deus, e porque eu amo tanto a Deus, e isso queima tanto no meu coração que eu quero falar disso, eu quero passar para o próximo. Eu olho para alguém com amor, porque eu penso, você precisa sentir o que eu estou sentindo. Então, antes de ser um ministério, a gente tem que ter fixo no nosso coração, que é simplesmente um reflexo da nossa paixão por Deus. Amém, gente, amém. Muito obrigado por vocês terem participado desse episódio, né, Lucas? É isso aí. Pra você que tá assistindo, não se esqueça, mano, de compartilhar com alguém que talvez esteja interessado por esse tema. E siga Jesus pregando o evangelho dele. Exatamente. Bom, a gente se vê num próximo. Que Deus abençoe e até mais. Até mais. Deus abençoe.